Lucas sempre sonhou em ser policial. Desde pequeno, ele observava os agentes de segurança com admiração, imaginando como seria vestir o uniforme e proteger a comunidade em que cresceu. Nascido e criado em um bairro marcado pela pobreza e pela violência, Lucas sabia que a estrada para alcançar seu objetivo seria difícil, mas nunca deixou que isso o desmotivasse. Com esforço e determinação, conseguiu entrar na academia de polícia, onde se destacou, não apenas por seu desempenho físico, mas também por sua empatia e habilidades de comunicação. Ele sabia que, como policial negro, enfrentaria desafios adicionais, mas estava decidido a ser uma força positiva. Ao longo dos anos, Lucas se tornou um pilar da comunidade, participando de eventos locais e se envolvendo com jovens em situação de vulnerabilidade. Ele não se via apenas como um agente da lei, mas como um mentor e um exemplo a ser seguido. A cidade em que Lucas trabalhava era uma mistura vibrante de culturas, mas também um lugar onde as tensões raciais frequentemente se manifestavam. A desconfiança entre a comunidade e a polícia era palpável, e muitos viam os uniformes como símbolos de opressão. Lucas, no entanto, acreditava que a mudança era possível, e que seu papel poderia ajudar a construir uma ponte entre os dois lados. A cada dia, ele se lembrava de suas raízes e do que o motivou a se tornar policial. E foi essa determinação que o levaria a um momento que mudaria sua vida e a vida de uma criança para sempre. Era uma tarde ensolarada quando Lucas iniciou seu turno. O clima leve trazia um ar de esperança à cidade, e ele se sentia inspirado a fazer a diferença. Durante suas patrulhas, ele sempre buscava oportunidades para interagir com a comunidade, seja conversando com comerciantes locais ou parando para jogar bola com as crianças. Esse dia, porém, estava prestes a se tornar memorável de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Enquanto patrulhava próximo ao parque, Lucas ouviu gritos desesperados. Ele se virou rapidamente e viu uma pequena multidão na beira do lago. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao tumulto, seu coração acelerando. Ao chegar, percebeu que uma menina de 5 anos havia caído na água e estava se debatendo, incapaz de sair. O pânico tomou conta da cena, e Lucas sentiu que o tempo havia desacelerado. Sem hesitar, ele mergulhou no lago. A água gelada tomou conta de seu corpo, mas ele ignorou a sensação, focado apenas na criança. Nadou com todas as suas forças, sentindo a pressão da correnteza e o desespero da menina. Quando finalmente a alcançou, Lucas envolveu em seus braços, e com um esforço imenso, nadou de volta até a margem. Os aplausos começaram a ecoar à medida que ele emergia com a menina, agora segura em seus braços. A multidão explodiu em gritos de alegria, aliviados ao ver que a criança estava a salvo. Lucas colocou a menina no chão e rapidamente chamou por socorro, garantindo que ela recebesse a assistência necessária. O sorriso de alívio no rosto da mãe da menina iluminou o dia de Lucas. Ele sentiu uma onda de gratidão e realização ao perceber que havia feito algo significativo. Ao se levantar, foi envolto em um abraço coletivo da comunidade, que agora o via como um herói. Contudo, ele mal sabia que essa nova fama também traria desafios inesperados. Nos dias que se seguiram ao resgate, a cidade estava em festa. A história do ato heróico de Lucas se espalhou rapidamente, e ele se tornou um nome conhecido. A comunidade organizou uma cerimônia para homenageá-lo, e o clima era de celebração. Ao entrar no auditório, Lucas foi recebido com aplausos e gritos de admiração. Ele sentiu um misto de humildade e orgulho, embora parte dele ainda lutasse para entender o peso dessa nova fama. Durante a cerimônia, líderes comunitários e colegas policiais elogiaram sua coragem. Lucas, com a medalha de honra pendurada no peito, fez um discurso breve, mas emocional. Ele agradeceu à comunidade pelo apoio e enfatizou que o verdadeiro heroísmo reside na solidariedade e no trabalho conjunto. As palavras trouxeram lágrimas aos olhos de muitos presentes, especialmente da mãe da menina resgatada, que o abraçou com gratidão. Entretanto, enquanto a cidade celebrava, uma sombra pairava sobre Lucas. Nos bastidores, alguns de seus colegas policiais murmuravam em tom depreciativo. Comentários sutis, mas cortantes, começaram a surgir entre os homens e mulheres que ele considerava amigos. Ele ouviu risadas e piadas que questionavam sua capacidade, insinuando que ele havia sido simplesmente o sortudo ao resgatar a criança.
Lucas se esforçou para ignorar as vozes, mas a dor da desconfiança e da discriminação começou a se infiltrar em sua mente. Enquanto a comunidade celebrava seu feito, ele percebeu que a aceitação que tanto desejava dentro de sua própria equipe estava longe de ser garantida. A alegria da cerimônia não conseguia abafar a inquietação que crescia dentro dele, um sentimento que logo se transformaria em um desafio ainda maior. Após a cerimônia, Lucas voltou ao seu trabalho com a expectativa de que o reconhecimento traria uma nova dinâmica em sua equipe. No entanto, o que encontrou foi uma realidade desconfortável. Nos dias seguintes, os comentários insidiosos tornaram-se mais frequentes. Ele tentou ignorá-los, focando em seu trabalho e nas interações com a comunidade, mas a atmosfera tóxica começou a afetá-lo. Em uma reunião de equipe, a tensão estava palpável. Enquanto seus colegas discutiam um novo plano de ação para a patrulha, um dos oficiais, Mark, começou a se gabar de seu próprio histórico de resgates, insinuando que Lucas não era mais do que um policial de sorte. O grupo riu, mas Lucas sentiu seu rosto queimar. A piada não foi engraçada, era um golpe em sua dignidade. A situação se agravou em um evento comunitário, onde Lucas foi convidado a falar novamente sobre seu resgate. Quando chegou, percebeu que alguns de seus colegas estavam lá, sussurrando e rindo entre si. No meio do seu discurso, um deles gritou: "Você só é um herói quando não tem sorte, Lucas." O riso ecoou pelo espaço, e Lucas ficou paralisado por um momento. A humilhação foi como um golpe físico, e ele sentiu a pressão subir. A partir daquele dia, a desconfiança e o desprezo não eram apenas sutis, estavam expostos. Nos corredores da delegacia, Lucas se sentia cada vez mais isolado, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e seus colegas. Ele questionava sua própria força, a capacidade de permanecer firme diante de tanta hostilidade. As vozes que antes eram meras murmurações agora gritavam em sua mente, provocando dúvidas sobre sua escolha de carreira. À noite, ao chegar em casa, Lucas sentou-se no escuro, refletindo sobre a dor que sentia. Ele se perguntou se conseguiria encontrar um caminho para superar não apenas a discriminação de seus colegas, mas também a sensação de impotência que a acompanhava. Sabia que não poderia permitir que aquilo o definisse. A luta estava apenas começando, e ele precisava encontrar uma maneira de transformar sua dor em força. A humilhação e o isolamento que Lucas sentia eram intensos, mas a noite em que se sentou no escuro também trouxe uma clareza inesperada. Ele percebeu que não poderia se deixar vencer. Sabia que sua luta não era apenas contra a discriminação que enfrentava na delegacia, mas uma batalha mais ampla pela aceitação e respeito na comunidade. Era a hora de agir. No dia seguinte, Lucas decidiu procurar um grupo comunitário que promovia a diversidade e o respeito entre a polícia e a população. Ele sempre admirou o trabalho deles, mas nunca havia se envolvido ativamente. Ao se apresentar, compartilhou sua experiência e como se sentia em relação à hostilidade que estava enfrentando. O grupo acolheu sua história com empatia, e isso o motivou ainda mais. Lucas começou a participar das reuniões, onde discutiam estratégias para unir a polícia e a comunidade. Ele percebeu que sua experiência poderia ser uma ferramenta poderosa. Com o apoio do grupo, começou a planejar uma série de palestras nas escolas e centros comunitários, onde poderia compartilhar sua história e inspirar outros a se unirem na luta contra o preconceito. A ideia de transformar sua dor em ação deu a Lucas um novo propósito. Ele não seria apenas uma vítima, ele se tornaria um agente de mudança. Com cada passo que dava, sentia a determinação crescer dentro de si, e a esperança de um futuro melhor começou a brilhar novamente. O caminho à frente não seria fácil, mas Lucas sabia que a verdadeira mudança começa com a coragem de confrontar a injustiça. Com o apoio do grupo comunitário, Lucas começou a organizar suas primeiras palestras. Ele estava nervoso, mas também animado. Sabia que precisava comunicar sua história de forma autêntica, tocando não apenas os corações, mas também as mentes das pessoas que o ouviriam. As crianças, em particular, eram seu foco, ele queria que elas entendessem que o preconceito não tinha lugar em suas vidas. A primeira palestra aconteceu em uma escola local. Lucas chegou cedo, observando os rostos curiosos dos alunos que se reuniam no auditório.
Quando subiu ao palco, sentiu uma onda de nervosismo, mas, ao olhar para as crianças, sua determinação se fortaleceu. Ele começou a falar sobre sua infância, seus sonhos e como se tornou policial. Compartilhou sua experiência heroica de resgatar a menina do lago, mas também foi honesto sobre as dificuldades que enfrentava por ser um policial negro. Conforme falava, viu a atenção dos alunos se intensificar. Ele tocou em temas de respeito, empatia e a importância de lutar contra a injustiça, independentemente da origem de cada um. As reações foram emocionantes, algumas crianças levantaram as mãos para perguntar como poderiam ajudar. Lucas percebeu que havia acendido uma chama dentro delas, algo que poderia se espalhar pela comunidade. Após a palestra, um grupo de jovens se aproximou dele. "Queremos fazer algo", disseram, seus olhos brilhando de determinação. Lucas sorriu, sentindo que a mudança que tanto desejava poderia estar se formando diante de seus olhos. Com essa nova conexão, ele percebeu que não estava sozinho nessa luta e que, juntos, poderiam enfrentar os desafios que viriam. A empolgação gerada pelas palestras de Lucas rapidamente se espalhou pela comunidade. Ele começou a receber convites para falar em diferentes escolas e centros comunitários, e a resposta era sempre calorosa. No entanto, a atmosfera na delegacia permanecia pesada. Lucas sabia que a resistência que enfrentava em seu trabalho não poderia ser ignorada para sempre. Em um evento comunitário que visava unir a polícia e os cidadãos, Lucas decidiu que era hora de confrontar a situação de frente. Ele soube que Mark, o oficial que havia zombado dele, estaria presente. Com o coração acelerado, Lucas se preparou mentalmente. O evento começou com apresentações, mas logo a tensão começou a aumentar. Quando chegou a hora de Lucas falar, ele subiu ao palco e respirou fundo. Compartilhou suas experiências recentes, incluindo o apoio que recebia da comunidade e as dificuldades que enfrentava na delegacia. Seus olhos se encontraram com os de Mark, que estava entre a plateia, com um sorriso cínico no rosto. "Ser policial não é apenas sobre o que vestimos, mas sobre quem somos", Lucas disse, sua voz firme. "Eu sou um policial que se importa com a comunidade e com meus colegas, e estou aqui para lutar contra qualquer tipo de preconceito, seja dentro ou fora desta sala." Mark não conseguiu conter um comentário sarcástico, mas o público começou a murmurar, e a tensão cresceu. Com um impulso de coragem, Lucas se virou para Mark. "Se você tem algo a dizer, venha até aqui e enfrente isso de uma vez." O silêncio tomou conta do lugar, e todos os olhares se voltaram para Mark, que hesitou. A coragem de Lucas havia lançado um desafio, não apenas para Mark, mas para todos os presentes. Ele sabia que esse confronto era um passo essencial em sua jornada para quebrar barreiras e promover a mudança. Após o evento, a atmosfera na delegacia começou a mudar, mesmo que lentamente. O confronto havia exposto a hipocrisia de alguns de seus colegas, e com isso, Lucas começou a receber mensagens de apoio de outros policiais que também estavam cansados da cultura de silêncio e discriminação. Ele percebeu que não estava sozinho na luta, havia outros dispostos a se unir a ele. Lucas passou a refletir sobre sua jornada. Desde o dia em que decidiu ser policial, ele enfrentou desafios que o moldaram, não apenas como agente da lei, mas como um ser humano. O resgate da menina havia sido um ponto de virada, mas as humilhações que se seguiram o haviam forçado a reavaliar seu propósito e a se conectar mais profundamente com sua comunidade. Ele se tornou um defensor da diversidade dentro da polícia, e seu trabalho nas escolas estava fazendo a diferença. As crianças estavam se tornando mais conscientes, e a conversa sobre preconceito e respeito estava começando a fluir entre as gerações mais jovens. Lucas sentia que suas palavras estavam plantando sementes que poderiam germinar em algo significativo no futuro. No entanto, ele também sabia que a luta não estava ganha. O preconceito ainda existia, e era vital que ele continuasse a ser a voz da mudança. Com o apoio da comunidade e de colegas dispostos a lutar ao seu lado, Lucas começou a traçar planos para expandir suas palestras e criar um programa de mentoria, onde ele poderia treinar outros jovens policiais a se tornarem defensores do respeito e da inclusão. Ao olhar para o horizonte, Lucas sentia que a jornada estava apenas começando.
Ele estava preparado para enfrentar os desafios que viriam, determinado a construir uma comunidade mais unida e justa, onde o heroísmo não fosse apenas uma questão de sorte, mas de coragem e compaixão.